eu quero falar acerca de quem somos nós verdadeiramente. Não sei se alguma vez vocês foram ali à frutaria e compraram uma fruta muito bonita. Quando abrem, ela não estava tão bonita. Já tinha direito a proteínas lá dentro. Não sei qual foi a última vez em que isso aconteceu, não é? Mas às vezes há coisas que parecem muito bonitas, ou aquelas castanhas, passamos agora à altura das castanhas, não é? Aquelas castanhas têm brinde. Sabe o que é o brinde de uma castanha? É um lagartinho. Às vezes nós olhamos para as pessoas, e as pessoas até parecem bem, não é? Mas quando as vamos conhecer, se calhar não parecem tão bem. Imagina que eu te conhecia verdadeiramente, sabia que estava dentro de ti. Imagina que ali à porta da igreja, como eu costumo dizer tantas vezes, estava ali uma máquina e as pessoas passavam e lia o coração das pessoas. O que é que vocês faziam? Passavam por aquela porta ou tentavam uma outra? Às vezes nós surpreendemos-nos, não é? E a história de hoje, nós temos vindo a falar acerca de alguns contrastes que eu acho interessante. Falamos, no final do ano, falamos acerca da vida de Gideão e da vida de Sansão. Na verdade, dois homens escolhidos por Deus. Mas Sansão tinha sido muito mais, digamos, quando Deus o escolheu, ele escolheu no ventre da sua mãe. Então era uma criança que nasceu ouvindo, possivelmente, seus pais dizendo que tu és um menino especial. E isto deveria ter-me feito fazer boas escolhas, mas infelizmente na vida dele fez muitas más escolhas. E muitas vezes as tuas escolhas e as minhas escolhas é que vão determinar quem nós realmente vamos ser. Então às vezes não é tanto quem nós somos agora, mas verdadeiramente também as escolhas que nós vamos fazendo na nossa vida. E a semana passada falámos acerca de dois homens, dois irmãos. Quem esteve cá? Jacó e Esaú. Estiveste cá? Jacó e Esaú. E é interessante a história, porque Jacó nasceu com um nome que não era muito bom dar a um filho, né? Não é? Talvez vocês saibam. Jacó em Portugal dá o seu nome aos papagaios, né? Não sei se vocês conhecem algum papagaio chamado Jacó, mas era muito comum dar o nome de Jacó aos papagaios. Mas verdadeiramente Jacó significava enganador. Então experimenta teres um filho e chamá-lo todos os dias, ó enganador. O que é que vocês acham que ele vai ser? Um enganador, foi o que ele foi. A vida toda. Até que Deus o parou. E numa luta que ele teve com Deus, Deus mudou o seu nome de Jacó, enganador, para Israel, que significa príncipe. Por isso, Deus tem poder para mudar a nossa vida, mas nós também temos que saber responder a Ele da forma correta. E com Jacó, ele teve que aprender a confiar em Deus. E hoje vamos entrar na história de dois homens que a Bíblia fala, um chamado Saul e outro chamado David. E na verdade os dois, quer nós gostemos, quer não, os dois foram escolhidos por Deus. Deus deixou, ainda que não fosse o seu plano original, deixou que um rei fosse escolhido, e esse rei foi Saul. E encontramos Saul no livro de Samuel. E, na verdade, Saul era um homem carismático, era um homem que toda a gente gostava. A sua presença era uma presença atraente. E ele começou bem. Mas quando eles iam para batalhas, normalmente eles sabiam o seu papel numa batalha. E eles sabiam que muitas vezes, para buscar a direção de Deus, eles precisavam de consultar a Deus. E o trabalho de um rei não era consultar a Deus. Esse era o trabalho de quem? Quem é que tinha esse trabalho de consultar a Deus naquele tempo? Um sacerdote, um profeta. E por isso ele tinha que esperar que o profeta chegasse. Mas houve uma altura em que ele estava no meio de uma batalha com os filisteus e diz que... E então disse Samuel, que era o profeta Samuel, que fizeste? E disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias que estavam aprazados
e os filisteus já estavam lá a juntar, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me a oferecer o holocausto. Não era o seu trabalho oferecer o holocausto. Não era o trabalho dele. Era o trabalho do profeta, era o trabalho do sacerdote. E ele, entretanto, decidiu fazer aquilo. Ou seja, ele decidiu ser um religioso, mas não à maneira de Deus. Ou seja, ele parecia ser um homem devoto, não é? Mas não fez o que Deus queria que ele fizesse. E eu acho que aqui, e vemos isto num outro episódio também dele. Ou seja, que o mais importante na nossa caminhada com Deus não é necessariamente nós sermos pessoas religiosas só por sermos religiosos, mas pessoas que aprendemos a viver em obediência a Deus. Porque, passado um tempo, naquela altura, realmente Deus já não gostou da ideia, não é? Já não gostou da ideia e começa já a dizer, olha, afinal eu estava a pensar que tu fosses o rei para sempre. E a tua descendência também, mas afinal eu vou escolher outro. Ah, será que Deus se enganou? Não. Deus já sabia muito bem o que ia acontecer, mas verdadeiramente Deus estava à espera de uma atitude de obediência deste homem chamado Saul. Passado um tempo, numa outra batalha, acontece precisamente a mesma coisa. Naquela altura, Deus tinha dado outra ordem, que era com os midianitas, que o que eles estavam a conquistar, o despojo da guerra, fosse todo ele destruído. Mas o que vocês acham que aconteceu quando Saul começou a ver o gado bonito que aqueles filisteus tinham? O que vocês acham que ele começou a pensar? Porquê é que eu vou entregar isto a Deus? Porquê é que eu vou destruir se eu posso ficar com isto? E o que ele fez foi curioso. Escondeu aquilo. E Deus falou com o profeta Samuel. E disse, Samuel vai ter com ele, porque ele já meteu o pé na poça. Não é? E quando chegou lá, ele disse que não fez nada. E de repente começa a se ouvir o gado a mugir, a fazer barulho. E então Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça ao Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui começa a nos dar uma coisa que eu acho que às vezes nós sequer não compreendemos muito bem, que é a nossa preocupação pela fé, pela religião, não é tão importante do que termos um coração obediente a Deus. A nossa fé em Cristo devia nos ajudar a termos uma vida transformada, muito mais do que muitos atos religiosos. Eu admiro as pessoas que têm fé. Sinceramente, eu tenho uma grande admiração pelas pessoas que saem da cidade do Porto, aqui do norte de Portugal, de Braga, e que caminham até Fátima, 300 km a pé até Fátima, e voltam por causa de uma promessa, por causa de uma questão religiosa. E depois nós percebemos que a vida dela é completamente longe de Deus. E se calhar vocês também conhecem pessoas que vêm à igreja, que sentam-se nas nossas igrejas, que oram, que leem a Bíblia, que têm a sua devoção, mas quando vamos a ver a sua vida, realmente a sua vida se é uma vida transformada, se são pessoas que realmente querem fazer o que Deus querem fazer, mas não, eles seguem o seu próprio caminho. Ou seja, cumprem a religião, mas vivem uma vida à parte de Deus. E às vezes isto é chocante. Porquê? Porque aquilo que nos devia aproximar não faz necessariamente isto. Mas de repente, por isso Deus diz claramente a ele, olha, eu vou escolher outro homem. Ou seja, alguém que era tão preocupado em cumprir atos religiosos, mas estava longe de Deus. E por isso Deus fala aquilo muito claramente. E quando nós encontramos a vida de Saul, nós tiramos algumas lições que eu acho que são arrepiantes. Eu lembro da primeira vez que eu estudei esta passagem e estudei esta escritura, eu fiquei arrepiado com as lições, porque eu acho que Deus falou muito ao meu coração. A primeira lição, claramente, era que Saul parecia um homem bom no exterior, mas o seu interior não agradava a Deus. Okay, todos vocês estão muito bonitos no vosso exterior, simpáticos, um bom aspecto. Todos nós parecemos os mais santos possíveis, não é?
Agora, como é que está o nosso interior? Como é que está o nosso coração? Deus está à espera de pessoas que têm um coração que ama a Deus e que quer ser como Ele é. Bonhoeffer diz no seu livro Discipulado, só aquele que crê obedece. Ou seja, o teu exterior, o meu exterior, devia ser um resultado, um reflexo do nosso interior. E se calhar para tu e eu pensarmos, mas como é que eu posso mudar o meu interior? Como é que eu posso fazer um toque de beleza interior? Não é? Todos nós vamos ao barbeiro, pelo menos de vez em quando, não é? Ao cabeleireiro. Mas, verdadeiramente, nós às vezes preocupamos tanto com o nosso exterior, mas o nosso interior como é que está? Essa é uma pergunta que nós devemos nos preocupar e perguntar a nós próprios. E Saul, quando vocês olham para Saul, era um homem às direitas. Ele fazia tudo o que era certo, aparentemente. Até ia um pouco mais além. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele dava, fazia holocaustos, buscava a Deus. Mas ele não estava comprometido em obedecer a Deus. Não era isso que Deus esperava dele. A segunda lição que tiramos desta passagem é que Deus sempre tem alguém. Às vezes tu e eu pensamos que Deus precisa de nós, mas Deus não precisa de ti nem de mim para nada. Deus tem sempre alguém. Deus tem, eu digo aqui, Deus tem sempre um homem ou uma mulher, não é? Alguém que Deus vai usar para cumprir os seus propósitos. E se tu e eu formos desclassificados pelo caminho, não te preocupes. O plano de Deus não vai mudar. Eu acho que às vezes nós tendemos a ficar um bocadinho ingênuos e orgulhosos demais. E começamos a pensar que afinal somos muito indispensáveis. E Deus mostra-nos afinal que não. Porque Saul pensava isto. Mas Deus disse-lhe, não, eu tenho alguém. Se tu não queres fazer o que eu quero, eu vou arranjar quem faça. E a terceira lição que nós tiramos neste episódio é esta, que às vezes a escolha de Deus é diferente da nossa. Vamos virar para a 1 de Samuel, capítulo 16, e ver esta passagem que é interessante, porque quando Deus fala com Samuel para ir escolher um novo rei, é muito interessante o que acontece. Diz o versículo 1, 16, versículo 1, que não está aí. Diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando traz dó de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? E eis um chifre de azeite e vem. Enviar-te-eis de céu, Belamita, porque dentro dos seus filhos me tenho prometido um rei. Deus diz a este homem, diz assim, olha, eu tenho um rei novo, e eu vou-te mandar buscar este rei. Então, ele vai de encontro a este rei. E quando ele chega lá, semana passada falámos um bocado disto, quem é que vocês acham que ele vai procurar? Numa casa, onde havia vários homens, quem é que era a primeira pessoa a procurar? Uma casa judia. O primogênito. Então ele chama, qual é o filho mais velho desta casa? Aí vem o filho mais velho. E quando Samuel está a dirigir para ele, Deus diz, não é este. Então ele diz, vamos buscar o outro. E vem o outro. E depois vamos buscar o outro. E vem o outro. E chega uma altura que Deus dá um aviso. E diz assim, não atentes para a sua aparência, diz Deus a Samuel. Nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Bem, chega uma altura em que começam a vir os filhos todos e chega um episódio, já quase no final, que Samuel diz a Jessé, no versículo 11, 1 de Samuel 16, 11, e disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? Acabaram-se os teus filhos? E então o pai disse, não lembrei, ainda falta mais novo. Que está a apacentar ovelhas. Sabem quem é que estava a apacentar ovelhas? Davi. Ele não sabia fazer mais nada da vida. Bem, alguns de vocês, a minha mãe foi criada no Minho. Sabem quem é que cuidava dos animais? O filho mais novo, que não podia trabalhar.
Então David estava lá a cuidar. E então Samuel diz, eu não me vou sentar até que tragam David. Porquê é que Deus escolhe o último e não o primeiro? Porquê é que Deus decide mudar as coisas? Parece que Deus tem prazer muitas vezes em dar a volta às coisas, certo? Semana passada vimos porque é que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Porquê? Porque ele é um livro de Romanos. E vão chegar a uma conclusão. Porquê? Porque Deus quer. Eu sei que isto causa muitos problemas, não é? Tem algumas discussões longas com muita gente, porque é que Deus quer uns e não quer os outros, não é? Bem, Deus é Deus. Certo? E nesta altura é interessante. Agora, eu pergunto-vos porquê é que Deus escolhe David. Ou o que é que estava em David que eu acho que torna-o alguém, de alguma forma, especial? É sobre isto que eu quero principalmente falar e que eu quero que vocês prestem atenção. A primeira coisa que eu acho que vemos em David era alguém que era maduro espiritualmente. E quando eu falo maduro, não quer dizer que é alguém perfeito, mas quer dizer que era alguém que estava a aprender com os seus erros e estava, como diz aquelas sementes, a quê? A crescer. Uma pessoa madura é uma pessoa que está num processo de crescimento. É uma pessoa que está a aprender com os erros que vai ter. E isso é o que nós vemos neste homem. David pecou. Sim. Se eu vos perguntasse se vocês queriam ser como David, se calhar era melhor dizer que não. Porque David teve alguns pecados que são merecedores de morte. Não é? Na verdade, nos Estados Unidos e em alguns países, se calhar ele teria sido sentenciado à morte. Porque ele primeiro adulterou, depois provocou homicídio, no meio de muitas atrapalhadas outras. Não é? Mas é interessante o que diz o livro de Atos. Diz assim, e depois de rejeitar Saúl, levantou-lhes David como rei, sobre quem testemunhou, encontrei David, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O que é andar segundo o coração de Deus? É conseguir ouvir o que Deus tem para nós. Isto é o que David fazia. David era um homem que aprendia a mudar. E o que Deus está à espera de ti e de mim não é que sejamos pessoas perfeitas, mas é que sejamos pessoas que estamos a aprender a mudar. A aprender a ouvir Deus e a ajustar a nossa vida a Deus. Alguém sensível à vontade de Deus. Alguém que não é perfeito, mas que quer ser transformado. Porque é muito interessante, quando David peca, e Deus envia um profeta, a história é arrepiante. Porque o profeta conta-lhe uma história. David era um homem que tinha as suas mulheres, como era costume naquela altura, era uma cultura polígama, e entretanto cobiçou uma outra mulher e adulterou com ela, e depois por isso é que provocou aquela morte do marido dela, forçou aquilo que acontecesse. E Deus manda Natã a falar com David, e Natã chega a ver David, o que é que se diz a um rei? Ele está a contar-lhe uma história. Diz assim, era uma vez um homem, só tinha uma ovelhinha, um cordeirinho. Eu gostava tanto dele, e ele era tão pobre que até eu punha a comer à mesa com ele. Mas um vizinho dele, que tinha muitas cordeiras, cobiçou aquela cordeira, e foi e roubou-lhe. E aí David ficou incomodado com aquilo. E disse, temos que fazer justiça, temos que acabar com esse homem. E Natã diz, tu és este homem. E é interessante, porque aí David diz a palavra de Deus, é muito interessante. Ele diz que, então disse David a Natã, pequei contra o Senhor. Caiu-lhe. Deus não está à espera que tu e eu sejamos perfeitos. Mas Deus está à espera que tu e tu tenhamos momentos assim. Momentos em que nós paramos da vida e choramos a nossa vida e reconhecemos o nosso pecado. Se tu pensas que Deus está à procura de pessoas perfeitas, esquece. Isso nunca aconteceu. Mas Deus está à espera de pessoas alcançadas. Pessoas que conseguem deixar que Deus toque a sua vida, a sua história.
E às vezes muitos de nós até nos escondemos atrás da nossa religião para não querer ouvir Deus. É interessante, David disse a David, também o Senhor te perdoa o teu pecado e tu não morrerás. O que eu queria falar agora aqui é uma coisa interessante que eu acho que é muito importante, que é como é que tu e eu quebramos às vezes este processo na nossa vida, que muitos de nós estamos, que é esta ideia de boas intenções, de pecado, de culpa e confissão. Muitos de nós temos boas intenções, não é? Todos nós estamos aqui, estou certo, estamos aqui pelos melhores motivos. Estamos aqui desejosos de dizer assim, a minha vida vai mudar. A partir de hoje, vou ser um homem diferente. Estamos cheios de boas intenções, não é? E chegamos naquela vontade, não é? E depois, mas entretanto, depois, voltamos a cair, voltamos a sentir culpa, voltamos a pecar. E entra aqui um processo. E há muitas vezes todos nós somos agarrados nisto. É um sistema de vício. Pode ser vício em muita coisa. Mas se nós, como é que nós quebramos este ciclo? Eu gostava de vos encorajar a pensar em 3 coisas. A primeira delas é que todas as tentações podem ser vencidas. Amém? Okay. Se tu não acreditas nisto, então o que vou falar a seguir não tem sentido nenhum. Porque se tu não acreditas que tu és capaz de ser vencedor, se não acreditas que és capaz de quebrar um ciclo na tua vida, se não acreditas que és capaz de vencer um vício, se achas que aquele vício é maior do que tu, então esquece. Já estás derrotado. Se tu vais para um jogo de futebol e se achas que a outra equipa joga de certeza melhor que tu e que não vais ganhar, o que é que tu vais fazer? Nem vais entrar no jogo, se calhar. Mas a palavra de Deus diz, não veio tentação alguma senão humana, mas fiel a Deus com a tentação vos dará o escape para que a possais. Por isso a primeira coisa que tu tens que pensar é, não, Deus tem um escape para mim. E sabes, o escape acontece normalmente no princípio. É aquele primeiro momento. Imagina que tu pensas, por acaso vou voltar a falar disto porque isto foi interessante. Ontem eu cheguei aqui, eu vim numa reunião de oração à tarde, fui para uma reunião muito abençoada de oração no Porto e cheguei à igreja, havia aqui um cheirinho. Havia pessoas lá em cima a fazerem brownies, que são umas coisas de chocolate, muito bem cheirosas e tal. Havia uma sessão de brownies lá em cima. Então, imagina que tu sabes que tens problemas, os brownies são feitos com pepitas de chocolate, não é? Então, imagina que tu tens, que para ti o chocolate é uma tentação. E tu dizes assim, não, eu vou para fazer a sessão de brownies, mas não vou comer. Esquece, já foste, já caíste. Está mais que visto que vai acontecer, não? Ou imagina que tu tens, lá está, imagina que tu tens na tua mente um problema com pornografia, por exemplo. E tu dizes assim, eu vou ver, mas não vou pensar. Esquece. E normalmente o escape está logo no princípio. Se tu no princípio não voltas atrás, esquece. O Jorge, aqui o Jorge e Isabel tem compartilhado connosco a luta que eles tiveram para deixar o tabaco. Não é? E se eles têm aquela primeira ideia, vou tirar uma pá, essa é uma pá, acabou. Se tiram só uma passa, acabou, já a segunda já foi. Ou seja, normalmente Deus dá o escape no princípio. Por isso, quando vem uma tentação, a primeira coisa que tens de pensar é onde é que está o escape. O escape é ali. Se tu passas aquela linha, mais difícil vai ser. Por exemplo, tens problemas em dominar a tua língua. Alguém tem problemas em dominar a língua? Não vale a pena pôr a mão nos olhos, ok? Mas às vezes nós temos problemas, não é? E metemos numa situação em que sabemos que vamos ser tentados, não é? Então, às vezes o melhor é evitar. Logo no princípio. Eu vou falar, mas não vou me exaltar. Esquece. Eu acho que uma das coisas importantes para nós quebrarmos isto, pensar primeiro, Deus tem um escape para a minha vida e eu tenho que pensar qual é o escape. Ou seja, quando eu estou numa situação dessas, o que é que eu posso fugir? Por exemplo, se tu vais a uma loja, se tens problemas com algumas coisas, não é? No caso de chocolate, teria que passar na secção de chocolates, não é? Assim não vais comprar. Ou seja, procurares encontrar o escape de Deus para a tua vida. A segunda coisa
é também estás atento ao teu coração. Como é que tu estás? E claro, há várias condições. Se tu estás cansado, se estás muito sozinho, se tu estás muito... estás seco espiritualmente, se estás magoado, se não estás apoiado por ninguém, facilmente tu vais cair. Ou seja, se tu não te alimentas espiritualmente, como é que tu vais ter vida espiritual? Como é que tu vais ter força espiritual? Esquece, não vai acontecer. Então nós temos que entender o estado do nosso coração. Para nós termos uma vida de vitória, temos que trabalhar para termos vitalidade espiritual. E como é que isto se consegue? Não é num instalar de dedos, é também numa disciplina para buscarmos a Deus e o alimento de Deus para nós. Se tu não procurares te alimentar da palavra, esquece, não te vais alimentar. Tu não te vais alimentar. Passa um dia, passa 2, passa 3. E tu dizes assim, não é? Não sei se já aconteceu convosco, sabes que foi só comigo, não é? Começas o dia e dizes assim, eu de caminho vou ler a Bíblia. E chega ao meio da tarde e tu dizes, eu mais logo vou ler a Bíblia. O que é que vai acontecer? Ajuda. Não vais ler. Acabou. O problema é que é um dia, é 2 dias, é 3 dias e entras num ritmo. E sabes o que acontece? Se tu não te alimentas, o que é que vais passar? Vai haver outras comidas que não prestam. Isso é tipo... Deus quer nos dar a melhor comida, mas Satanás também está todos os dias a oferecer comida. A comida dele é fácil de ter à mesa. Aparece todos os dias. Servido. A comida de Deus tu tens que procurar. Então vês como está o teu coração. A palavra de Deus diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as forças da vida. Terceira coisa, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A palavra de Deus lá diz, ser transformados pela renovação da vossa mente. Agora, a renovação da mente vem por nova informação. Porque temos um software atualizado. Basicamente é isso. Não é? Porquê? Porque nós temos um software que muitas vezes vem com vírus. Parecem vírus, não é? São os vírus. São as tentações, são aquilo que os demónios mandam para a nossa mente. Não é? E são os vírus, não é? Aquilo que nós ouvimos na televisão todos os dias, aqueles momentos de grande desencorajamento. E o que é que acontece? Nós temos que aprender a levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Quem é que é responsável por renovar a sua mente? Cada um de nós. Há coisas que a igreja não faz por ti. Tu tens que renovar a tua mente. E quando fala aqui levar o cativo pensamento, significa que nós começamos a pensar da forma que Deus quer que nós pensemos. Filipenses 4 diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, nisso ocupe o vosso pensamento. Porquê? Porque vocês todos já se deram por conta em momentos em que estavam muito desanimados, dizendo assim, não vou ficar desanimado, eu não vou pensar em ficar desanimado, não vou ficar... O que acontece? Vocês não conseguem pensar em outra coisa. O nosso pensamento funciona por substituição. Ou seja, tu tens que levar o teu pensamento cativo a Deus. Tens que colocar nova informação. Porque se tu não colocar nova informação, o software vai simplesmente ficar corroído. Os programadores estão a gostar muito dessa linguagem. Talvez possam corrigir depois, mas isso é outra história. Mas o que acontece? Se tu não tens o software de Deus, a informação de Deus, está aqui. Não é? O que é verdadeiro está aqui. Então o que vai acontecer é que as mentiras vão começar a rodar a tua mente. E sabem, às vezes vocês têm, aqueles que têm computadores, descobrem que às vezes o computador não anda para a frente. O computador não anda para a frente porquê? Porque está cheio de porcaria, desculpem a expressão. E a nossa vida muitas vezes não anda para a frente por causa disto, por causa da falta de informação. A informação errada na nossa vida. Nós lemos muitas coisas que perturbam, que ficam em conflito com o que Deus fala connosco. Sabes? E é tão fácil vivermos em conflito. Gente, se tu e eu não acreditarmos que esta é a palavra de Deus e que aqui está tudo o que tu e eu precisamos, tu vais perceber
que a tua vida vai ficar numa confusão tremenda. Porque olhas à tua volta e vês tanta confusão, mesmo no meio dos evangelhos, em que tu dizes, eu não sei o que acreditar. Pois, eu te aconselho uma coisa, acredita nisto. Maturidade espiritual. Segunda coisa, humildade. David impressiona muito por esta atitude. Na verdade, David, quando é ungido rei, o seu primeiro ato oficial, depois de ser ungido rei, foi fazer uma coisa. Quem teve cá de manhã não pode dizer. O que é que ele foi fazer? Foi guardar ovelhas outra vez. A Escritura nos diz que depois de ser ungido rei, vai fazer aquilo que ele. Porque ele estava a ser ungido rei, mas havia um rei ainda. E era costume que isso acontecesse. Então, ele seria rei depois daquele outro rei ser destituído. Mas até lá, ele tinha a unção de um rei, mas qual era a sua função até aquele dia? Pastor, ele era obediente. Eu acho que aqui tiramos uma lição muito grande. Porque quando depois lemos na história, podíamos ver neste livro de Samuel, em 1 de Samuel, capítulo 16, diz assim: assim David veio a Saul, esteve perante ele e ele o amou. E Saul mandou dizer a Jessé: deixa David estar na minha presença. Porque Jessé foi buscar o seu filho novamente aos rebanhos. E este homem, eu acho impressionante, David, decide cuidar deste rei que estava lá, que era Saul, e decide ser o amusement man, ou seja, o homem que cuidava do ânimo do rei. O entertainment. O homem que cuidava que o rei estivesse bem disposto, porque o rei tinha problemas espirituais. Este rei tinha mau humor, tinha perturbações demoníacas até. Mas o que eu acho interessante neste homem é que depois teve que fugir pela sua vida. E quando fugiu pela sua vida, ele teve um episódio em que ele teve perante Saul, que o queria matar a ele. E David pensou: eu nunca posso fazer mal àquilo que Deus ungiu. E corta-lhe um pouco da sua orla, do seu manto, e foi bem longe. Era um homem humilde. Era um homem que soube esperar o tempo de Deus. E eu acho que nós às vezes não percebemos, não é? Que Deus sempre nos dá um cetro antes de nos dar. Desculpem, Deus sempre nos dá um cajado antes de nos dar um cetro. E muitas vezes nunca nos dá nenhum cetro para governar. Nós precisamos ser fiéis com os cajados que Deus nos entrega. Aquilo em que Deus te coloca, fala com entusiasmo, com dedicação, com amor, com paixão. Porquê? Porque Deus vê. Porque Deus vê como é que tu estás a ser responsável, não é? Fala que dá o melhor de ti, como se fizesse para Deus. Eu acho isto muito importante. E quando nós somos humildes, nós fazemos o melhor pelos outros. E se calhar se fizéssemos uma análise ao nosso coração, não é aquele teste que vamos fazer. Qual é o estado do teu coração? Os soberbos concentram-se nas falhas dos outros. Tem um espírito crítico muito denunciador. Olham para os pecados dos outros com o telescópio e para os seus com o telescópio. Os humildes têm consciência das suas próprias necessidades espirituais. Os soberbos têm de provar que estão sempre com razão, enquanto os humildes estão dispostos a abrir mão do direito de ter razão. Os soberbos querem ser servidos e ter sucesso. Os humildes desejam servir os outros e ajudá-los a ter sucesso. Os soberbos querem ser reconhecidos e estimados e ficam chateados quando os outros não os promovem ou são promovidos e eles não são. Os humildes têm consciência de quem são diante de Deus e ficam contentes quando Deus os usa. Os soberbos são rápidos em culpar os outros por seus problemas. Não aceitam as críticas e logo se ofendem. Os humildes reconhecem logo quando estão errados, recebem as críticas no espírito de humildade e querem aprender. Os soberbos mantêm a mágoa e a ira quando são ofendidos. Os humildes sabem perdoar como foram perdoados.
Os soberbos esperam que os outros tomem iniciativa para pedir perdão quando há conflito. Os humildes tomam iniciativa para pedir perdão. Os soberbos comparam-se com os outros. Os humildes comparam-se com Deus. Se tu te perguntares quem és tu, nesta hora, onde está o teu coração? Uma pergunta interessante para tu e eu fazermos. Porque uma pessoa humilde é alcançada por Deus. A palavra de Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu digo-vos, eu acho que foi isto que destronou Saul. E foi isto que levou David. E às vezes nós podemos muito facilmente ficarmos orgulhosos em nós próprios. Muito facilmente. Muito facilmente. Não sabem como isto é fácil? Satanás usa esta armadilha tantas vezes. Aquele pensamento: realmente tu és mesmo bom. Se não fosses tu, quem seríamos? Só tu é que conseguirias fazer uma coisa dessa. Então estavam com esses pensamentos ou não? Não sou só eu. David soube reconhecer, voltar-se para Deus. A terceira coisa que eu acho que é interessante é a questão da integridade. Integridade é sermos pessoas, o dicionário diz, pessoas sãs, pessoas inalteráveis. Pessoas que são o que são. Da pureza intacta. Retidão. Integridade é sermos autênticos quando ninguém nos está a ver. Sermos moralmente completos. Quando estamos sozinhos, somos fiéis à nossa responsabilidade. Aquilo velho ditado que diz: patrão fora. Essa é anti-integridade. Não é? É o contrário da integridade. Porque integridade é uma pessoa fazer o que está certo quando toda a gente vê e continuar a fazer quando ninguém vê. Aquela capacidade de que verdadeiramente o mais importante é termos Deus como nosso testemunho. E eu acho que nisto encontramos várias vezes Davi. Encontramos várias vezes David. E David foi um homem íntegro. E um dos episódios que eu acho mais interessante foi com Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jonatas. Jonatas tinha sido o filho do rei Saul, com quem ele fez uma profunda amizade. Foi uma coisa entre dois homens, muito sincera. E eles disseram: eu vou cuidar da tua família, tu vais cuidar da minha família. Quando um de nós morrer, nós vamos ficar responsáveis. Aconteceu que, sem Jonatas querer, ficou inimigo de David. E numa batalha, Jonatas veio a morrer. E claro, quando aquele rei morria, o que é que os descendentes faziam? Já de froscos. Porquê? Porque o rei seguinte ia fazer o quê? Ia tratá-los bem. Ia cortar-lhes o pescoço, não é? Então o que aconteceu foi que naquela altura em que realmente quando Jonatas e Saul morreu, então eles apressaram-se para esconder. E naquela fuga, com o filho de Jonatas, Mefibosete, uma senhora que o levava caiu e a criança partiu ambas as pernas. Ora, eles morreu. Mas o que aconteceu com David? David não se esqueceu do que ele tinha prometido. É interessante, porque a história nos conta que o rei disse: rei, estamos a falar de David, não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Vocês acham que alguém, quando ouvisse isso, pensaria: o que tu queres usar não é benevolência, o que tu queres usar é faca para tratar bem a saúde. Mas Ziba disse: não, realmente há um filho de Jonatas, hoje já lhe demos os pés. E há aqui um momento de alguma tensão,
que eu passo aí à frente, que eu não tenho aí, mas vocês depois podem ler em 2 Samuel capítulo 9. Mas diz: Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a David e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se. E disse David: Mefibosete. Eu acho muito interessante, porque quando nós lemos o episódio, vemos o amor que David tinha por este homem, por causa da aliança que ele fez com os Jonatas. Não tinha nenhuma razão para manter aquela aliança, a não ser que ele era um amigo. Homem de palavra. Portugal usava-se muito este termo: eu sou uma pessoa de palavra. Quando se dizia isso, significava que se mantinha aquilo até ao final. Os negócios faziam-se por palavra. Quando se dizia uma coisa, eles comeram até ao final. E David era assim. David manteve a sua palavra. E decidiu abençoar e disse: não, tu vens comer à minha mesa. Eu te vou restituir o que era de Saúl. Ou seja, eu vou-te devolver tudo o que era do teu avô e do teu pai. Eu vou-te devolver tudo. E mais do que isso, eu quero que tu venhas comer à minha casa, à minha mesa. E aqui uma conversa muito interessante que nós não vamos ver. Mas como o Mefibosete se escusando, dizer: não faças isso. Eu quero que tu venhas, eu quero que tu fiques, porque eu tenho uma palavra, eu prometi isto. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa de palavra. Eu vou cumprir. E manteve esta amizade, sem ter necessidade nenhuma. Isto é integridade, gente. Certo jovem foi um homem sábio pedir conselhos. Um homem sábio que disse que só queria saber uma coisa. Ele disse: imagina uma situação imaginária em que ninguém seria apanhado, ninguém se magoaria, ninguém perderia nada. Se tu, nessas circunstâncias, fossem garantidas, tu mentirias por 10 mil euros? Bem, se ninguém fosse magoado, se ninguém perderia nada, por que não? E depois o sábio lhe pergunta outra vez. Tem outra pergunta. E tu mentirias por 10 euros? E o jovem disse: que tipo de pessoas tu achas que eu sou? E aí o sábio lhe diz: eu sei que tipo de pessoa tu és, só queria saber o teu preço. Percebe o que é integridade? Integridade é nós sermos pessoas de palavras. Pessoas que mantemos a postura igual sempre. E claro, às vezes nós vamos dizer: não, vamos ficar a perder. Vamos ficar a perder neste mundo, não no outro. Porque sabe, uma coisa que tu vais ver é que a geração que vem a seguir a ti, a geração que está abaixo de ti, o que eles estão a fazer é olhar para ti. Certo? Porquê? Porque quando semeias um pensamento, tu colhes um hábito. Quando tu semeias um ato, tu colhes um hábito. Quando semeias um hábito, tu colhes o caráter. E quando tu semeias o caráter, tu colhes o destino. Sabes o que acontece? Sabes o que acontece quando tu dizes aos teus filhos assim: ó filho, tu não mintas. Mas quando tu mentes, o que é que vai acontecer? Quando tu dizes assim: não digas palavrões, tu dizes, o que é que vai acontecer? Quando tu dizes ao filho: não podemos enganar as pessoas, e quando tu enganas, o que é que vai acontecer? Depois. Então a tua herança e a minha herança para a próxima geração é uma herança de integridade. E olhando para este homem que nos deixou este exemplo, né? E alguém que era maduro espiritualmente, alguém que aprendia com os seus erros, alguém que sabia reconhecer quando errava. É isso que Deus está à espera de ti, de mim. Alguém que sabia também ser humilde. David tinha muito. Porque eu penso muito, sinceramente, eu penso muito em David. Neste episódio, quando ele foi escolhido como rei. Eu penso que seria de mim, não é? Ou que seria de ti se o profeta viesse, te ungisse como rei, e no dia seguinte estavas a fazer a mesma coisa que sempre fazias. Não é? O que é que se revela? Revela caráter. Revela que tu sabes quem tu és e podes esperar o teu dia. E é isso que Deus queria também ver em David. Eu estava a testar David. E a sua humildade vem a ser uma das maiores heranças que eu acho que este homem tem. E finalmente ele era um homem íntegro.
E isto é que é possível, sabes porquê? Porque Jesus pode mudar a nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém é religioso, pode continuar a ser velha criatura. E às vezes nós temos que separar. Porque Deus está muito mais à espera que tu e eu sejamos pessoas que estamos em Cristo. Que fazemos as coisas certas, mas que também somos as pessoas certas. E por isso eu espero que de alguma forma, não é? Tu leves isto diante de Deus, este exemplo, e perguntes: Deus, eu quero ser como tu queres que eu seja. Eu quero viver como tu queres que eu viva. Eu quero cumprir os teus propósitos da minha vida. Mas mais do que tudo, eu quero ser uma pessoa transformada. Quando tu te pões assim diante de Deus, sabes, Deus vai mudar a tua vida. E a tua herança, pelos que vem depois de ti, vai ser tão preciosa. As pessoas se vão lembrar de ti. Se nós pararmos um pouco, e vamos continuar então o nosso tempo de louvor, não é? Mas se nós pensarmos um pouco, pensa em ti mesmo. Qual foi a pessoa que mais impactou a tua vida? Qual foi a pessoa que mais tocou pelo seu exemplo a tua vida? Qual foi a maior herança que recebeste de alguém? Sabe, se foi dinheiro, já se calhar o gastaste, certo? Mas se tu herdaste dele coisas que têm a ver com caráter, têm a ver com atitudes, então isso vai mudar a tua vida e pode mudar a vida. E é isso que Deus está à espera. De homens que muito mais do que simplesmente uma fé que se expressa numa religião, numa expressão religiosa, Deus quer ter homens e mulheres que se expressam em vidas transformadas. Porque é isso que vai tocar o mundo lá fora também. As pessoas com quem nos cruzamos todos os dias. É isso que vai dizer: aquela pessoa é diferente. Porquê que ela é diferente? Porque é esquisita? Não. Então, uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que diz e que faz, uma pessoa que é humilde, que não é orgulhosa, uma pessoa que realmente tem um coração perante Deus, que não é altiva, que não fala para os outros de cima para baixo. Não só calma o coração ao lado da outra pessoa. É isso que vai afetar as outras pessoas. E é isso que Deus está à procura de homens e mulheres que andem segundo o seu coração. E eu sei que estão aqui nesta tarde homens e mulheres assim. Homens e mulheres que querem verdadeiramente ser herdeiros de algo precioso para deixar uma herança muito maior para aqueles que vêm depois de nós, que vai ser o nosso caráter, que vai ser a nossa caminhada com Deus, vai ser a nossa fé. E isso é que vai impactar. Senhor, eu oro nesta tarde por cada um de nós que está aqui. Obrigada por aqueles que tu trouxeste a este lugar, Senhor. Eu te louvo por isso. E, Senhor, eu te louvo porque eu sei que tu queres transformar a nossa vida. Tu começaste uma boa obra em nós e tu disseste que vais terminá-la. Eu te louvo por essa certeza, Pai. Há muito para fazer em minha vida ainda. Há muito para trabalhar em mim. Mas eu sei que tu estás a trabalhar. Tu não desististe de mim, Senhor. Louvamos o teu nome, Jesus. Nesta tarde, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, queremos ver a tua glória, Senhor. Ver quem tu és. E confiar, Senhor, que a boa obra que começaste em nós a vais terminar. E assim como trabalhaste com David, no meio das suas fraquezas e falhas, até dos seus muito e grandes pecados, tu renovaste a sua vida, transformaste a sua vida. Também em mim e em cada um de nós esta tarde, Senhor, o que queres fazer? Saibamos chegar a Ti, Senhor, com o coração aberto. Que deixemos, Pai, que o Teu Espírito toque em nossa alma. Que nós sejamos transformados por Ti. Em nome de Jesus. Amém.